Os irmãos têm liberdade de continuar adorando ao Senhor, porque não há outro propósito aqui nesse lugar senão engrandecer o nome de Jesus. Quantos vieram para adorar? Abra sua Bíblia juntamente comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Glória a Deus. Ou melhor, capítulo de número 6. Glória a Deus. O pastor Gesiel fez o convite para estar ministrando a palavra do Senhor aqui nessa noite. E para mim é um privilégio muito grande. E eu busquei uma direção do Senhor e o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Atos capítulo 6, nós vamos ler o versículo 8. Aproveitar que o tempo é bem oportuno, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, para que os irmãos possam entender melhor o texto. Todos encontraram? Amém, irmãos? Diz assim o versículo 8: E Estevão, cheio de fé, repita comigo, cheio de fé, e de poder, mais uma vez, e de poder, fazia grandes maravilhas. Olha que detalhe interessante. Estevão, um homem cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Versículo 15. E todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a sua face, como a face de um anjo. Agora nós vamos ler o capítulo 7, o versículo 54 ao versículo 60. Esperar os irmãos encontrar. Amém? Diz assim o versículo 54: E eles, ouvindo estas coisas, cortou-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de quem? Ele estava cheio de quem? Amém. Olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: Eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à destra de Deus. Então eles gritaram em alta voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Repita comigo, apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem. Detalhe, esse jovem se chamava Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloque esse pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Podem se assentar, irmãos. Querido Deus, Papai amado, obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade. Espírito Santo de Deus, estou aqui na total dependência do Senhor, que eu venha falar somente aquilo que o Senhor quer que eu fale nessa noite. Teu nome seja engrandecido, que essa presença maravilhosa que estamos sentindo desde o início do culto venha permanecer conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos guardar a sua palavra no nosso coração. É a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aproveitar. Deus abençoe, meu irmão. Queridos irmãos, para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui nessa noite ministrando a palavra do Senhor na nossa igreja mãe, subsede. E com muito temor que eu estou em cima dessa tribuna, eu busquei uma direção do Senhor e o Espírito Santo colocou uma palavra muito forte ao meu coração. Os irmãos, acredito eu, que tem muito mais experiências nessa caminhada, acredito que conhecem muito bem a vida desse homem,
a qual nós estamos narrando a sua história aqui nessa noite. Queridos irmãos, o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração foi a morte que gerou vida. Os irmãos hão de perceber comigo que o livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros a qual vemos de uma forma mais clara e de uma forma mais direta o trabalhar do Espírito Santo de Deus. E o porquê, irmão Júlio, é importante falarmos sobre o Espírito Santo, é que um culto ou uma reunião evangélica cristã, a qual tem Cristo Jesus como centro, se o Espírito Santo não estiver presente, estamos perdendo tempo, porque o culto só é culto por causa da presença do Espírito Santo. O importante não é quem prega a palavra, o importante não é quem vai cantar na igreja, o importante é a presença do Espírito Santo. E o que é que me entristece? É que nós aceitamos cultos cheios de pessoas, mas vazios da presença de Deus. Está errado, irmãos. É melhor um culto vazio de pessoas, mas aonde um lugar como esse, a presença do Espírito Santo está conosco. O que importa não é a quantidade de pessoas, o que importa é a presença do Pai na casa. E a minha alegria é que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Quando eu busquei uma direção do Senhor, Deus me fez lembrar do que estava acontecendo no capítulo 6. Os irmãos vão de perceber comigo que naquela época, pela a autoridade do Espírito Santo, pelo poder de Deus com a igreja primitiva, a igreja ela estava crescendo. Repita comigo, crescendo. Por que é importante falar disso aqui? É que aonde tem presença do Espírito Santo, tem mudança de vida. Aonde tem a presença do Espírito Santo, tem mudança de caráter. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não vão gostar. A presença do Espírito Santo, seu maior propósito, não é me fazer pular, não é me fazer rodar, ou fazer a asa do aviãozinho, não. O maior propósito da presença do Espírito Santo é me dar um caráter semelhante ao caráter de Cristo. O maior propósito do Espírito Santo é gerar um caráter de homens e mulheres de Deus. Mas por que nós não se alegramos com isso? Porque ser cheio do Espírito Santo nunca foi fácil. Ser cheio do Espírito Santo nunca foi fácil. Porque ser cheio do Espírito Santo significa ser vazio de si mesmo. Vou falar uma coisa aqui que vai estreitar, mas é Deus que está mandando, então eu vou falar. A gente quer ser cheio do Espírito Santo somente em congressos, somente em festividades, somente quando vai ter algum pregador de fora, ou alguém que tem um nome muito grande. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, pela autoridade de Deus está sobre a minha vida. O que faz a diferença não é o homem, o que faz a diferença é a presença de Deus. Porque o homem é falho, mas aquele que fez promessa, ele é fiel para cumprir todas as coisas. Aí a Bíblia diz que a igreja vai crescendo. Quando a igreja cresce, acontece um detalhe. Pedro, juntamente com os demais apóstolos, eles não estão conseguindo mais cuidar dos órfãos e das viúvas. O que é que eles fazem? Olha, separa para mim 7 homens. Detalhe, não é cheio de dinheiro não, cheio do Espírito Santo, de testemunho, de sabedoria, para que possais fazer o trabalho que nós não estamos conseguindo fazer. Irmão Bruno, por que você está trazendo essa palavra aqui nessa noite? É porque o Espírito Santo lá na minha casa, ele falou dentro do meu coração: filho, diga para a minha igreja que o importante nunca foi ser cheio de dinheiro.
O importante nunca foi ser cheio de bens materiais. O importante nunca foi ter o conhecimento mundano, não. O importante é você ter um bom testemunho. O importante é você ser cheio do Espírito Santo. O importante é você ser cheio da palavra. Por quê? Porque quando temos um bom testemunho, somos cheios do Espírito Santo e temos a sabedoria de Deus, não é o nosso nome que é glorificado, mas é o nome de Jesus que é exaltado através da minha e da sua vida. Porque ser cheio do Espírito Santo é glorificar o nome de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é exaltar o nome do único que é digno de glória e que é digno de adoração. Aí a Bíblia diz que Pedro fala: olha, separa para nós 7 homens. Irmã Aline, só que tem um detalhe. De 7 pessoas, a Bíblia fala de um homem específico. Esse homem, cujo nome era Estevão, a Bíblia não fala muito acerca desse homem. Só que tem alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Estevão era um homem que, quando pregava, as pessoas ficavam parando para ouvir a sua pregação. Aí a pergunta é porque ele era bom? Não. É porque ele era melhor do que os outros? Não. É porque o Espírito Santo estava presente na vida dele. Irmãos, eu vou falar uma coisa que eu falei domingo, lá na igreja da Ponte. Deus não quer nos encher do Espírito Santo, não é só no domingo, não. Deus quer nos encher do Espírito Santo, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo. Porque eu não acredito nesse Espírito que me enche hoje, mas me deixa vazio amanhã, não. O Espírito Santo, Ele quer uma igreja que busca Ele de todo o coração. O mesmo Deus que pode falar com você no domingo, pode falar com você na quarta. Mas qual que é a diferença? É a sua intimidade com Ele. É o tempo que você tira para falar com Ele. Yarabasouida Kévia. Eu vou falar uma coisa aqui com a autoridade do Espírito Santo está sobre a minha vida. Deus está enojado de cultos vazios, de cultos aonde o homem é o centro e ele não é. Deus está dizendo: igreja, eu estou sentindo a presença de Deus. Volta a ter intimidade com Deus. Porque o que vai fazer a diferença não é a língua estranha que você fala, não é a profecia que você diz, mas é o fruto do Espírito que é revelado através da sua vida. Porque eu aprendo uma coisa: o dom, ele não tem valor se ele não tiver fruto. Deus está enojado de pessoas que têm dons, mas não têm caráter. Pessoas que têm nome, mas não têm intimidade com Deus. Só que eu vou te falar uma coisa: dentre muitos, Deus escolheu Estevão. O que você está querendo dizer, irmão Bruno? É que dentre muitos que era para estar aqui nessa noite, Deus escolheu você para estar na presença dele. Dentre muitos que poderiam ter o privilégio de sentir essa presença maravilhosa que nós estamos sentindo, Deus lá do céu olhou e disse assim: eles podem até ser pequenos diante dos homens, só que eu conheço a intimidade que eles têm comigo. Quer um segredo? Aceita perder homens, mulheres que você fez amizade, mas não aceita perder a presença do Espírito Santo. Só faz sentido eu estar aqui nessa tribuna pregando porque a presença de Deus está aqui. Porque se Deus não tivesse, eu estaria perdendo tempo. É muito melhor estar no mundo sem presença do que estar na igreja hipócrita, porque vai para o inferno do mesmo jeito. Só que a diferença é que muitos vão para o inferno dentro da igreja. Aí muitos vão falar: irmão Bruno, você é doido de estar falando uma coisa dessa. Eu te provo na Bíblia. A Bíblia fala que Pedro procurava homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque tinha pessoas que não eram cheios. O que vai nos justificar diante de Deus
não são as nossas obras, não são os nossos feitos, mas é o fruto do Espírito Santo revelado em mim e você. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Não responda para mim, responda para si mesmo. Você tem revelado obras ou frutos? As obras são feitas pela carne, mas o fruto, ele é gerado pelo Espírito Santo. E foi louvado aqui nessa noite, o Espírito Santo, ele é consolador. Ele é aquele que dá direção. Por que eu estou pregando essa palavra nessa noite? É que nunca se houve tempos aonde a necessidade de ser cheio do Espírito Santo é tão necessária quanto agora. Porque hoje as pessoas preferem passar horas e horas vendo Netflix, assistindo filme, vendo um jogo, do que vir à casa de Deus. E quando vem, ainda preocupa que a hora está demorando passar. Eu vou te falar uma coisa: Deus não está procurando artista que canta hino de 5 minutos, não. Deus está procurando adorador que adora Ele com a vida. O hino que você canta vai acabar depois que você parar de cantar. Agora a adoração que você leva para Deus através da sua vida será para glorificar o nome dEle enquanto você estiver aqui nessa terra. Quer se alegrar nessa noite? Deus não está preocupado com o louvor que você canta durante 5 minutos. Deus está preocupado com a vida que você leva depois que você canta. Por que os apóstolos procuravam homens cheios do Espírito Santo? Porque eles entendiam: o importante não é o templo ser cheio de pessoas. E eu vou falar porque eu estou sentindo a presença de Deus. O importante não é a igreja estar cheia, lotada de pessoas, porque isso não muda em nada. As festas mundanas também estão cheias. Agora eu vou falar uma coisa: só vai dar glória quem tem intimidade. O importante é que a igreja está vazia de pessoas, mas está cheinha da presença do Espírito Santo. Está vazia de pessoas, mas quando nós adoramos, o Pai está recebendo a nossa adoração. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus. Só que tem um detalhe, irmã Renata: ser cheio do Espírito Santo requer renúncia. Ser cheio do Espírito Santo requer abrir mão do seu próprio eu, do seu ego. Só que eu vou te falar uma coisa: é melhor eu ouvir uma pregação durante 1 hora que me confronta, mas que me leva para o céu, do que ouvir uma palavra durante 1 hora que massageia o meu ego, mas quando eu sair da igreja está me conduzindo para o inferno. Porque a palavra de Deus, ela não mudou. Quer ser cheio do Espírito Santo? Negue a si mesmo. Porque ser cheio do Espírito Santo, eu vou falar uma coisa que muitos vão ficar escandalizados: não é pular não, não é rodar não, não é falar línguas estranhas não. Ser cheio do Espírito Santo é ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A gente está trocando talento por caráter. Talento passa, mas o caráter é a única coisa que fica. Deus está enojado de talentos, Deus quer caráter. Só que o Espírito Santo, ele tocou uma coisa no meu coração através dessa palavra. Deus disse assim: filho, nem todos são cheios, mas ainda tem aqueles que estão transbordando na minha presença. E Deus disse: não são muitos, são poucos, mas eles ainda têm intimidade comigo. Irmã Aline, talvez você chegou aqui nessa noite pensando: Deus, será como vai ser o culto? Aí Deus fala assim: irmã Aline, filho, não preocupa como é que vai ser o culto não. Preocupa se a minha presença vai estar lá. Porque se tem presença é porque Deus está recebendo a adoração. E sabe o que me alegra? É que enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está falando dentro de mim. E
E Ele está dizendo assim: filho, está chegando um tempo aonde eu vou ajudar a minha igreja a voltar ao jejum, a oração, a consagração. Mas não é para ter nome no cartaz, não. Não é para pregar em congresso, não. Não é para cantar, não. É porque eles querem ser cheios da minha presença. A minha alegria não é receber uma oportunidade. A minha alegria é saber que Deus está na oportunidade que eu estou recebendo. Só que qual que é o problema? Muitas das vezes vemos num culto como esse, fazemos como os fariseus: ó Deus, obrigado porque eu sou diferente. Esses homens são todos pecadores, eu sou o único justo. Só que o Pai diz que para ser cheio do Espírito Santo, você não deve olhar o pecado dos outros, você tem que olhar o pecado de você mesmo. Vou falar uma coisa aqui que vai apertar. Para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que deixar de parar para olhar para a vida dos outros e passar a olhar para a minha própria vida. Eu tenho que olhar para o meu umbigo e dizer: olha, eu sou o mais miserável dos pecadores, mas eu busco ser o mais dependente de Deus. O Pai está à procura de quem é dependente. O Pai está à procura de quem é dependente. Vou falar uma coisa aqui, irmãos, porque o culto é racional. Que sentido tem vir na igreja todos os cultos e Deus não receber a adoração? Estamos perdendo tempo. Estamos jogando nosso tempo fora. Ah, irmão Bruno, você é doido de falar uma coisa dessa? Eu sou doido? Não, eu sou bíblico. Mas isso aqui, irmão, não é para te trazer medo, não. É para te trazer temor. Para você entender que o importante do culto não é o pregador te ver, é o Deus que está usando o pregador saber que você está aqui para adorar Ele. Só que a gente hoje se alegra mais quando o homem vê a gente do que Deus. Aí que está o problema. Irmãos, eu vou falar uma coisa, que aonde Deus está me dando oportunidade para ir, eu estou falando. E Deus falou: meu filho, muitos não vão gostar, mas você vai falar porque é a minha vontade. Deus vai acabar com o show e vai trazer o culto de volta. Deus vai acabar com artistas e vai trazer adoradores. Deus vai tirar palhaços em cima do púlpito e vai trazer pregadores que pregam a verdade. Porque o culto, ele é santo. Ele tem que ser para a glória de Deus. Deus está enojado. Deus quer santidade na presença dEle. Ah, irmão Bruno, eu não estou nem aí para a sua pregação. Não tem problema, Jesus mesmo disse: eu não vim julgar o mundo, a palavra que eu prego é que vai julgar vocês. A minha missão não é julgar, a minha missão é pregar a palavra. E a palavra que Deus me deu para trazer para a igreja, volta ao brilho do primeiro amor. Volta a me buscar como você me buscava. Volta a se humilhar na minha presença, igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo está aqui nessa igreja. Ele está dizendo: igreja, volta para o primeiro amor. Deus quer crentes que sejam cheios todos os dias. É no meu trabalho eu estou adorando a Deus em espírito. É em minha casa eu estou adorando a Deus em espírito. Aonde você estiver, você pode glorificar a Deus. Mas qual que é o problema? É que a gente está trocando as coisas pela presença. Mas eu vou te falar uma coisa: as coisas que buscamos, tudo vai ficar aqui quando a gente morrer. Mas isso aqui é para quem tem intimidade. Mas a presença vai permanecer por toda a eternidade. Muita gente me pergunta: Bruno, como que faz para ser cheio do Espírito Santo? Seja vazio de você mesmo. Porque a glória não é sua,
a glória é de Deus. O culto não é seu, o culto é dele. A adoração que nós prestamos é para ele. Um dia, quando eu era novo convertido, eu estava louvando a Deus e o povo falou comigo: seu Bruno, pelo amor de Deus, para. Você é esquisito demais, você louva esquisito. Isso doeu muito na minha alma quando eu ouvi. Só que um dia o meu melhor amigo, o Espírito Santo, ele falou assim: meu filho, você não está adorando eles, você está adorando a mim. Aí depois disso eu virei crente doido, irmão. Porque eu entendo que se eu subir nessa tribuna, preocupado se os irmãos vão gostar da minha palavra, eu estou perdendo tempo. Mas se eu subir nessa tribuna, preocupado se é da vontade de Deus, o nome dele está sendo glorificado. Porque tudo é para a glória de Deus. É para a glória dele. Tem crente aqui que vê glorificar a Deus? Tem crente aqui que ainda está aqui para adorar a Deus? A sua oportunidade é hoje. Eu vou falar uma coisa, irmã Aline. Tem muita gente que tem intimidade com o microfone, mas não tem intimidade com Deus. Pega o microfone, pá, mas sem o microfone, não me deram oportunidade. Vou te falar uma coisa. Você quer uma oportunidade para adorar a Deus? Quando você chegar na sua casa, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, porque o Pai te vê e recebe a sua adoração. Por que a adoração no oculto ela é melhor do que em público? É porque no oculto eu revelo para quem que eu estou prestando a minha adoração. Porque quem faz no oculto, se tivesse em público, ia fazer do mesmo jeito. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. A pergunta é: você se encontra como verdadeiro adorador aqui nessa noite? Será que se Deus lá do céu chegar aqui e falar: filho, você é um verdadeiro adorador, será que você se encaixa nesse perfil? Isso aqui vai estreitar, irmão, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Se é Deus que mandou, eu vou falar. Deus, ele está querendo verdadeiros adoradores. Por quê? Porque tem os falsos. Tem aqueles que só cantam, mas tem aqueles que não vivem nada do que cantam. Tem aqueles que só falam do amor de Deus, mas não vivem nada do amor dele. Mas a Bíblia diz que Estevão, ele não tinha dinheiro não, mas ele era um homem cheio da presença de Deus. E a Bíblia diz, irmã Aline, que enquanto ele estava pregando, pessoas que escutavam ele começaram a se levantar contra a vida dele. Aí eu fiz um questionamento para Deus. Eu disse: Deus, por que muitos se levantaram contra Estevão? Aí Deus disse: filhos, é porque o homem que é cheio do meu espírito, o propósito dele não é saber se eles estão gostando da mensagem. O propósito dele é entregar a mensagem, porque ele sabe que ela vem da parte de Deus. Deus está procurando pessoas assim, Aline, que não está preocupado com quem vai receber, está preocupado quem é que está enviando a mensagem. Irmãos, tem muita gente entregando mensagem que Deus nunca entregou. Muita gente subiria nessa tribuna e dizia: olha, Deus vai te dar, você vai receber. Mas Deus me trouxe aqui só para te dizer: quer ser cheio? Se esvazie de si mesmo. Talvez seria mais fácil eu pregar que Deus dá dinheiro, que Deus dá casa. Só que eu fui chamado pelo Deus de Israel. E o Deus que me chamou não me chamou para agradar homens, ele me chamou para pregar a palavra dele. Vou te falar uma verdade aqui, irmão. Se converta hoje. Estou apontando para ninguém não, Deus sabe com quem está falando. Se converta hoje, assim como eu preciso me converter hoje. Todos nós precisamos mudar, porque somos falhos por natureza. A gente falha, irmão Júlio. Eu falho, nós erramos. Precisamos nos converter todos os dias. Você quer um sinal que você é cheio do Espírito Santo? Quando você pede perdão para o seu irmão. Quando você ora por aquele que te feriu. Quando você ama quem te odeia. Isso é sinal de ser cheio do Espírito Santo. Agora eu conheço muita gente que fala línguas, que profetiza, que prega, mas fala: se pisar no meu pé. Que
Espírito é esse, irmãos? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é santo. Ele não se mistura com o pecado. Se ele te encheu hoje, ele quer te encher todos os dias. A Bíblia diz que Estevão está pregando. Quando Estevão pregava, a Bíblia diz que muitos homens começaram a sentir raiva dele, porque não gostava da mensagem. Aí o que eles fizeram? Eles subornaram homens a inventarem coisas que ele não havia falado. E começaram a dizer: olha, esse homem chamado Estevão, ele está pregando heresia, está falando coisas que na lei de Moisés é errado. Mas era mentira, porque tudo que Estevão estava pregando estava na palavra. Só que tem algo que eu acho interessante. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para Estevão e queriam matá-lo. Só que a Bíblia diz que até quem queria matar, quando olhava para ele, via o rosto de um anjo. O que isso significa, Júlio? É que até o diabo, ele reconhece que o Espírito Santo é na nossa vida. Podem até querer matar a gente, mas a presença do Espírito Santo ninguém vai roubar. Porque ninguém toca naquele que foi Deus que deu. Ninguém tira aquilo que foi Deus que te entregou. Ah, irmão Bruno, mas vão falar mal? Vão perseguir? Vão querer te excluir? Vão. Mas eu vou te falar, se foi Deus que te chamou, você vai pregar do mesmo jeito. Vai gostar da mensagem? Não vai não, mas é Deus que está falando. A gente se agrada mais com o que é nosso do que com o que é de Deus. Porque o que é de nós? Ah, Deus é comigo, eu vou vencer. Essa prova vai ter sabor de mel. Isso é de nós, isso não tem nada a ver com Deus. Agora o que é de Deus? O que é de Deus, irmão Bruno? O que é de Deus? Seguir a paz com todos, sem a santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor. É difícil dar glória com a palavra dessa, né, irmão? É difícil dar glória com a palavra dessa, né? Mas eu vou te falar, esse é o Evangelho de Jesus. Se Jesus pregasse em muitas igrejas o que os outros pregam hoje em dia, Jesus nunca teria sido crucificado. Porque as pregações de hoje você vai vencer. A pregação de Jesus você não vale nada, mas se você negar a si mesmo, eu vou salvar a sua alma. Isso é Evangelho. Isso é palavra de Deus. Mudança de vida. É um Evangelho que não me faz pular, mas me faz ter caráter verdadeiro. É um Evangelho que não me dá dinheiro, mas me traz salvação. É esse Evangelho. Estevão estava ganhando aplauso por pregar essa palavra? Não, ele estava ganhando pedrada. A Bíblia diz que enquanto Estevão pregava, eles apedrejavam Estevão. E eu não estou falando apedrejar de falar mal, não. Eles tacavam pedra de verdade. Como que a gente quer ser aplaudido no mundo em que Jesus foi crucificado? Como que a gente quer ser aceito em um mundo que Jesus foi rejeitado? Está na hora de nós revermos o nosso conceito, irmãos. Deus só vai voltar a receber a adoração da igreja quando a adoração não for do homem, for de Deus. Deus quer tirar o homem do centro e quer colocar ele de volta. Só que qual que é o problema? É que a gente não aceita tirar o nosso eu. Mas eu vou te falar uma verdade. O Espírito Santo vai voltar a trazer de volta para o nosso altar palavra que vem do céu. O Espírito Santo vai voltar a trazer de volta para o altar homens e mulheres que têm compromisso com Ele.
Homens que não estão preocupados com cargo, estão preocupados com a intimidade com Deus. Deus está querendo é isso, irmãos. Deus está querendo tirar a falsidade do meio da igreja. Deus está querendo tirar a hipocrisia no meio da igreja. Deus está querendo tirar essa falsidade de dizer que ama, mas lá fora está odiando. Está errado, irmão. Se você ama aqui dentro, você tem que amar lá fora também. Se você canta aqui, você tem que adorar a Deus lá também. Que adoração é essa que você só adora na igreja? Então se Jesus voltar quando você estiver na igreja, você fica. Porque só adora dentro da igreja. Mas a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite: qual que é o propósito do seu culto? O que te conduziu a vir aqui nessa noite? Você veio para adorar? Ou para receber algo? Eu vou te falar, eu não vim para receber nada. Eu vim para oferecer tudo que eu tenho. Porque tudo que eu tinha para receber, Ele já me deu. A salvação. E ninguém tira. Ninguém tira. Bruno, eu não gostei da sua mensagem. Tem problema não, foi Deus que mandou eu pregar. Quer uma verdade? Talvez esse culto, irmãos, não seja a bênção que você queria, mas é a bênção que Deus tem para a sua vida. Que bênção é essa, irmão Bruno? Ter um caráter verdadeiro na presença dEle. Que bênção é essa, irmão Bruno? Voltar ao brilho do primeiro amor. Voltar a adorar como adorava. Quando a gente estava lá lavando vazia, mas estava ali sentindo a presença de Deus. Quando a gente estava no quarto de casa sozinho, mas a hora que clamava o Espírito Santo, Ele estava lá. Deus está com saudade disso, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está querendo é adoração verdadeira, igreja. Deus está com saudade do seu louvor. Deus está com saudade da sua adoração. Deus está com saudade de quando você dobrar o seu joelho e dizia: papai, eu sou pequeno, mas eu vim te adorar, porque eu amo a sua presença. Deus está com saudade disso. Adoração verdadeira. Oh glória. Deus está querendo santidade de novo. Ser santo não é ser melhor do que os outros. Ser santo é ser melhor do que nós mesmos. É eu lutar contra o pecado que existe em mim, porque é eu que sou falho, não meu irmão. Josemar Bessa, um grande teólogo, disse uma coisa que mexeu muito comigo: o homem que eu ficarei mais surpreso de ver no céu será eu mesmo, porque eu sou falho, eu sou pecador, sou apenas barro, mas eu ainda estou na mão de Deus. Falar uma verdade, é melhor ser rejeitado pelo mundo e aceito por Deus, do que aceito pelo mundo e ser desprezado por Deus. Tem muita gente que a terra está aplaudindo, mas o céu nem conhece. Tem muita gente que a terra está dizendo é de Deus, e Deus está falando eu nunca nem vi. Mas tem pessoa que talvez nem recebeu oportunidade aqui nessa noite, mas o Pai conhece a sua adoração. Você se alegra quando o homem te vê ou quando Deus te vê? Se for quando Deus te vê, eu tenho uma boa notícia: Deus te achou aqui nessa noite. E Ele não só te achou, quando Ele está te dando uma nova oportunidade. Ele está dizendo assim: minha filha, talvez você não é cheia mais como antes, mas eu posso te encher muito mais. Basta você voltar para a minha presença. Basta você voltar a buscar a minha face como buscava. Porque se você buscar hoje, o Pai está de braços abertos para te encher de novo. Irmãos, ultimamente o Espírito Santo tem me enchido tanto. Mas quando eu sei que Ele me enche, não é quando eu pulo não. Quando eu sei que Ele me enche, é quando eu mudo de vida. É quando Deus me tira do conforto e me leva para a renúncia. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Deus, Ele quer te encher. Tem alguém que quer ser cheio? Estevão, cheio do Espírito Santo, foi rejeitado pelos homens, mas Deus disse: é pequeno, mas ele está cheio da minha presença.
Todos desprezavam Estevão, mas Deus conhecia ele porque tinha intimidade. Isso é no capítulo 6. Capítulo 7, a Bíblia diz que Estevão começa a pregar. E Estevão disse assim: olha, homens, Deus fez promessa a Abraão, Deus fez promessa a José, Deus fez promessa para Moisés. E o mesmo Moisés que Deus levantou foi o Moisés que disse: Deus vai levantar um que vai servir como eu estou servindo, e tudo que ele disser vocês vão ouvir, porque as palavras que vêm da boca dele vêm da parte de Deus. Estevão está pregando. A Bíblia diz que Estevão olha para a multidão, e a multidão está com raiva dele, porque enquanto ele pregava a multidão ficava com raiva. A Bíblia diz que Estevão disse assim: olha, enquanto Moisés estava buscando a Deus em cima do monte, vocês estavam adorando a um bezerro de ouro, porque tinha intimidade com Moisés, mas perdeu a intimidade com Deus. Tem intimidade com o homem, mas não tem intimidade com Deus. Só que eu vim te dizer uma coisa aqui, pela autoridade do Espírito Santo: Deus vai tirar o altar de Baal de dentro da igreja. Deus vai tirar os bezerros de ouro. Deus vai tirar os popstars de dentro da igreja. Deus vai tirar quem é artista. Deus vai trazer profeta de volta para dentro da casa dele. Deus vai trazer homens e mulheres que não pregam o que o homem quer ouvir, mas prega a palavra de Deus. Deus vai encher crentes aqui do Espírito Santo. E Ele não vai te encher para você ser melhor do que os outros. Ele vai te encher para você ser melhor do que você mesmo. Porque você vai entender que você é pó, você é barro, mas você ainda está na mão de Deus. Irmão, sabe por que eu e você está aqui nessa noite? Hoje eu trabalhei o dia inteiro. Talvez você chegou aqui cansado, irmão. Irmãos, todo mundo está na luta, todo mundo está na dificuldade. Mas eu vou te falar uma coisa: o importante é a prioridade que a gente tem na nossa vida. Eu vou te falar, o nosso trabalho vai ficar quando a gente morrer. Todas as nossas coisas vai ficar, mas eu vou te falar: busca a presença, porque ela é para a eternidade. A presença é para a eternidade. Esse culto aqui é só para quem tem intimidade com Deus, irmãos. Esse culto aqui é só para quem tem intimidade com o Altíssimo. Esse culto aqui é só para quem está cheio do Espírito Santo, que entende que o homem não é nada, o homem é pó, o homem é barro, mas entende que Jesus é tudo e que a glória é dele. Porque todo esse culto é para a glória do nome dele. Não há outro propósito senão engrandecer o nome dele. Oh, glória. Aí a Bíblia fala que Estevão está pregando, e a Bíblia diz que os homens começaram a ranger dentes, e a pegarem pedras, e atacarem sobre Estevão. Irmã Maria da Ajuda, eu vou falar uma coisa que eu acredito que a senhora vai entender. Enquanto eles pegavam pedra para atacar em Estevão, a Bíblia diz que Estevão olhava para o céu. E enquanto ele olhava para o céu, ele via um homem sentado no alto e sublime trono. À sua direita estava Jesus. Os homens estão apedrejando, mas ele está vendo a glória de Deus. Os homens estão apedrejando, mas ele está vendo a glória de Deus. Eu vou falar uma verdade: pode apedrejar, mas a glória de Deus ninguém tira. Pode apedrejar, mas a glória de Deus ninguém tira, porque a glória é dele. Pode tirar tudo, mas ninguém tira a presença. A Bíblia diz que Estevão está sendo apedrejado, mas ele está adorando. A Bíblia diz que enquanto ele olhava para o céu, ele viu o trono de Deus, Jesus sentado à sua direita. Oh, irmãos,
Oh, glória. Versículo 54 do capítulo 8. E eles, ouvindo essas coisas, cortou-lhes o coração e rangiu seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eles gritavam, tapavam os ouvidos e começaram a apedrejar. Só que tem um detalhe, irmão Júlio. Estevão era cheio do Espírito Santo. Ele não era um homem qualquer. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Estão apedrejando, irmã Aline. Só que enquanto apedreja, ele está vendo a glória de Deus. Aí a Bíblia fala que os homens sentiam cada vez mais ódio dele. Só que enquanto eles estão apedrejando Estevão não estava sendo apedrejado para ficar machucado, não, irmãos. Ele estava sendo apedrejado até morrer. Imagina alguém entrar aqui dentro dessa igreja e tacar a pedra na gente até a gente morrer. Era isso que estava acontecendo com Estevão. E você ainda está pedindo motivo para adorar a Deus. Que motivo que Estevão tinha? Me fala. Que motivo? Que motivo, Júlio? Ele estava sendo apedrejado e ainda estava adorando. Porque adoração, o próprio nome diz adorador. Adorador, você tem que adorar em meio à dor. Estevão teve que perder a vida, irmão, para adorar a Deus. Oh, irmãos, eu vou falar isso aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Estevão teve que perder a vida para adorar a Deus. Ele teve que ser apedrejado até a morte. Mas a Bíblia diz que ele não estava cheio de dinheiro. Ele estava cheio do Espírito Santo. Oh, glória. E ele, cheio do Espírito Santo, ele viu os céus. Que privilégio. Cheio do Espírito Santo, ele viu os céus. E a Bíblia diz que eles expulsaram ele da cidade. E a Bíblia diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele, com a sua intimidade com Deus, ele disse assim: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. O que Estevão estava dizendo? Eles estão matando a minha carne, mas o meu espírito vai viver na eternidade juntamente com o Senhor. Eles estão tirando a minha vida física, mas a minha intimidade espiritual ninguém vai roubar de mim. Porque ele entendeu que o privilégio não é viver na terra, o privilégio é viver no céu junto com Deus. Porque eu vou falar uma verdade aqui, todos nós aqui vamos morrer um dia. Todo mundo, sem exceção de ninguém, todo mundo vai morrer. Todo mundo. Irmão Bruno, você é doido demais de falar uma coisa dessa. Não, sou doido não, sou bíblico. Todo mundo vai morrer. Mas a pergunta é, você vai morrer cheio do Espírito Santo ou vazio do Espírito Santo? Se você morrer cheio, você vai ver o céu. Mas se você morrer vazio, irmão, infelizmente você vai ver o inferno. Você quer mais um motivo para ser cheio do Espírito Santo? A sua salvação está firmada nisso. Quer mais um motivo para ser cheio do Espírito Santo? Aí eu acredito, irmã Maria da Ajuda, que quem é crente de verdade vai deixar de cantar e vai passar a adorar. Quem é crente de verdade vai deixar de vir para o culto por causa do homem, vai vir por causa de Deus. Porque isso aqui é culto de verdade, é onde Deus é o centro. Sabe por que o Espírito Santo está aqui? Porque Ele é o centro de todas as coisas. Sabe por que o Espírito Santo está aqui? É porque Deus ainda é Deus nessa igreja. É por isso que Ele ainda está presente aqui com a gente. Porque se não fosse o Espírito Santo, a gente estava perdendo tempo. Já vou caminhar para o fim, porque o tempo está passando. A Bíblia diz que Estevão disse: Senhor, receba o meu espírito. Só que tem um detalhe que eu já vou finalizar. Aqui que está a conclusão da mensagem. Júlio, a Bíblia diz que Estevão, sendo apedrejado, irmã Aline, ele se ajoelhou. E enquanto ele se ajoelhava, ele viu seus inimigos apedrejando ele. E ao invés de falar: ah, você não pode tocar no ungido,
Você não pode tocar no escolhido igual muitos pregam hoje em dia, né? Ai daquele que toca no ungido de Deus. Ai, irmãos, não, para. Vou te falar uma coisa. Estevão era ungido de Deus, sim ou não? Era ungido de Deus, sim ou não? Ele morreu como? Quem é ungido não é tocado, não? Me prova na Bíblia que não é tocado. Só que tem uma diferença. Quem é ungido, ele pode até ser tocado no físico, mas na alma ninguém toca. Pode matar o corpo, mas a alma e o espírito vai voltar para Deus. Ô irmãos, eu estou cheinho de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Filho, se preocupa com a carne não, que a carne vai ficar, ela vai morrer. Se preocupa com a sua alma e com o seu espírito, porque eles vão viver na eternidade. Estevão era ungido, mas morreu apedrejado. Só que enquanto ele estava morrendo, ao invés de julgar quem estava apedrejando ele, a Bíblia diz: Senhor, não culpe eles pelo pecado que eles estão fazendo contra mim. Oh glória, oh glória a Deus, aleluia. O que me faz entender que Estevão era cheio do Espírito Santo é que ele tinha um caráter de Jesus. Porque Jesus na cruz, ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Estevão entendeu, o Evangelho é sobre amar os seus inimigos. O Evangelho é você pregar salvação para quem te odeia. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. É um Evangelho que você tem que amar quem não te ama. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão, sendo apedrejado, ele dobra o seu joelho e disse: Pai, perdoa eles. Só que tem um mistério. Tinha um jovem que estava ali, e o jovem estava se alegrando com a morte de Estevão. Sabe qual era o nome desse jovem? Saulo, que hoje conhecemos como Paulo, pregador dos gentios. Bom, Bruno, o que você está querendo dizer? É que a morte de Estevão foi que trouxe salvação para Paulo. A morte de Estevão foi que salvou a alma de Paulo. Porque enquanto Paulo estava se alegrando com a morte de Estevão, Estevão estava dizendo: Pai, perdoa ele. Enquanto Paulo se alegrava com a morte de Estevão, a Bíblia diz que Estevão estava orando: Deus, não cobra deles esse pecado. Porque se Deus cobrasse, Paulo nunca seria o pregador dos gentios. Nunca. Mas eu vim aqui te falar. Está preparado para ser cheio do Espírito Santo? Está preparado para ser cheio do Espírito Santo? Vai ter que passar por luta, meus irmãos. Vai ter que passar por provas. Vai ter que passar por tribulação. Mas eu vou te dizer, a presença de Deus vai estar na sua vida todos os dias. Porque quando você estiver cheio do Espírito Santo, a hora que o diabo quiser tocar na tua alma, Deus vai falar: não vai tocar não, porque é meu. Pode tocar no teu corpo, mas na tua alma e no teu espírito é só se Jesus deixar. E tem uma coisa, Estevão, se ele fosse pregar o evangelho de prosperidade, ele nunca teria sido apedrejado. Nunca. Só que Estevão entendeu, o evangelho não é sobre viver na terra. Será que tem alguém entendendo essa palavra? O evangelho, irmã Aline, não é sobre viver na terra. O evangelho é sobre viver no céu. O evangelho é sobre viver no céu. Se Jesus voltar hoje, agora, você sobe? O Espírito Santo está na sua vida para você se dizer salvo? Será que você é cheio do Espírito Santo? Se não, a sua oportunidade é hoje. Isso aqui não é para te emocionar não. Porque o culto vai acabar, eu vou para minha casa, você vai para a sua. E a palavra vai ficar na sua mente se você tiver guardado no coração.
Se você quer ser cheio do Espírito Santo, eu vou te falar, não é uma oração que eu fizer que vai te fazer ser cheio, não. É a mudança de vida que você vai ter de hoje em diante que vai te tornar cheio do Espírito Santo. Porque eu posso orar por você aqui, irmão, sair daqui e você continuar com a mesma vida. Agora o que vai mudar a sua vida? O que Estevão vivia. Eu não só prego o Evangelho, eu vivo o Evangelho. Eu prego que Jesus muda e eu sou um exemplo, porque Ele mudou a minha vida. Eu prego que Jesus batiza com o Espírito Santo, porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu prego que Jesus perdoa pecados, porque Deus perdoou os meus pecados. Só que eu vou te falar uma coisa, a gente se alegra mais quando diz que vai receber uma vitória do que quando diz que você vai receber salvação. Irmão, não troca a sua vitória não troca a sua salvação pela vitória, não. Porque a vitória ela vai passar, mas a salvação é para a eternidade. Vou só concluir essa mensagem. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ele nos ensina que Evangelho não é aceitação de homens. Já vou finalizar. Evangelho não é aceitação de homens. Evangelho é ser aprovado por Deus. 2 Timóteo, Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, vou te instruir aqui, meu filho. Procura te apresentar-te como um obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que se encontra aprovado diante dos homens? Não, que seja aprovado diante de Deus. Como que um homem é provado diante de Deus? Na intimidade. É na intimidade. E qual que é o problema? Quase não se tem mais intimidade. Intimidade não é quando você dobra o joelho e agradece a Deus pelo dia, não. Intimidade é quando você dobra o joelho e fala com Deus porque você ama falar com Ele. Isso é intimidade. É você ter prazer de falar com Ele. É você dobrar seu joelho e dizer: papai, eu sou pó, mas eu estou diante da sua presença. Eu quero mais de ti e menos de mim. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Vou fazer uma conclusão bem rápida, uma breve reflexão. Depois de toda essa palavra pregada, irmãos, se você não entender o que é ser cheio do Espírito Santo, você não vai entender mais nunca. Porque ser cheio do Espírito Santo não é um livro que você compra e você começa a ler 7 passos para ser cheio do Espírito Santo. Hoje tem isso, né, Júlio? Esses livros de como ser cheio do Espírito Santo. Não acredito nisso, não. Eu acredito no propósito que Deus usa a irmã Aline para fazer. É pessoas que têm vida de oração, pessoas que têm vida diante de Deus, pessoas que ainda se humilham diante da presença de Deus só para ter a presença dEle. É sobre isso, irmãos. Para concluir, Estevão, ele não recebeu o troféu. Estevão, ele não recebeu a aprovação dos homens. Estevão, ele não recebeu um cartaz escrito melhor pregador do ano. Estevão não recebeu um cartaz dizendo o melhor pregador de congresso. Mas Estevão recebeu o nome escrito no livro da vida. Ele recebeu a salvação que só Deus é capaz de dar. Quantos entenderam essa palavra? Se coloca de pé nessa noite. Irmãos, com a permissão do Júlio e da irmã Aline, eu posso fazer uma oração?